Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto de Israel. E esse é um canal feito para uma pessoa como você, uma pessoa moderna, uma pessoa inteligente, de mente aberta e também interessada em se aprofundar na sua Bíblia. Hoje nesse vídeo eu quero trazer a mais recente e sensacional descoberta arqueológica aqui de Israel, que foi anunciada esses dias. Eu quero te mostrar como essa descoberta é importante, além da história que ela traz, é importante para mim e para você que queremos ler a Bíblia de uma maneira moderna. Então acompanhe comigo. Olha, eu estou colocando aqui na tela as imagens que eu recebi do Departamento de Antiguidades do Estado de Israel, que é o departamento oficial do país que lida com essas descobertas arqueológicas e que cuidam dos artefatos que são encontrados aqui. E veja só que imagens bonitas. Elas estão nos mostrando a alegria dos pesquisadores, dos arqueólogos, dos escavadores, quando eles encontraram esses dias aqui objetos muito interessantes nas cavernas que dão de frente para o Mar Morto no deserto da Judéia. Então olha só, essas cavernas são escavadas aqui desde meados do século XX e continuam nos dando surpresas. Olha só que coisa interessante. Aonde ficam essas cavernas? Num oásis bem famoso aqui de Israel que se chama Ein Gedi, que tem um parque, não sei se você já foi lá, tem um parque arqueológico, uma cachoeira em pleno deserto, um lugar muito bonito, de bastante arqueologia. Agora, o que eles encontraram? Eles encontraram 4 espadas e adagas romanas escondidas nessas cavernas. Então, algumas delas, como a gente vê, algumas delas bem grandes, elas chegam a medir 60 centímetros, algumas delas, bem grandes, e estão muito bem preservadas, inclusive com a parte de couro, com a parte de madeira, porque realmente no deserto, pela secura do deserto, tudo se preserva muito mais ali. Então é por isso que toda hora você deve escutar, olha, foi encontrado no deserto da Terra Santa, isso e aquilo, os próprios manuscritos do Mar Morto. Por que no deserto? Pela secura do deserto, isso se preserva. Já em Jerusalém e outros pontos da Terra Santa tem bastante umidade, especialmente no verão. O verão é muito úmido aqui. E isso realmente ataca os objetos, tudo que é orgânico. Lá no deserto a coisa é diferente. Então, o que são essas espadas? Muito provavelmente, no contexto da grande rebelião judaica dos judeus contra o domínio romano na Terra Santa no século I e no século II também, muito provavelmente alguns rebeldes judeus devem ter capturado esses armamentos dos romanos e escondido nas cavernas, também porque os romanos realmente não frequentavam essas cavernas, eles eram refúgios dos rebeldes judeus fugitivos dos soldados romanos. Então eles devem ter escondido ali ou para utilizar, ou também eles não queriam ser pegos pelos romanos portando objetos romanos. Isso seria muito ruim e difícil para eles. Então eles esconderam, os rebeldes esconderam esses objetos nessas cavernas e nunca mais voltaram para resgatar, então ficaram adormecidas aí por 2000 anos. Agora, qual que é o dado super importante para nós sobre tudo isso? Que é o seguinte, existe uma data muito importante que todo leitor, toda leitora modernos da Bíblia tem que ter, que é o ano 70. O que aconteceu no ano 70 da era cristã? Então nós temos aí mais ou menos 35 anos depois da crucificação de Jesus em Jerusalém. No ano 70, depois, logo em seguida de uma grande rebelião dos judeus contra o domínio romano, os romanos lutam contra os judeus, cercam Jerusalém, destroem a cidade e queimam o templo. Isso acontece no ano 70. E por que é tão importante a gente mentalizar isso, o ano 70? Muita gente não conhece essa data, mas é muito importante mentalizar, porque veja só o que aconteceu no ano 70.
Olha, se você procura uma data para marcar o fim da era bíblica, porque a era bíblica teve um final, né? Todas aquelas histórias que a gente lê na Bíblia, chega uma hora tem um final. Quando terminou a era bíblica? Uma data muito boa candidata a isso é o ano 70, porque com a destruição de Jerusalém, com a demolição do templo de Jerusalém, tudo muda, todo aquele mundo bíblico que vinha vivendo há séculos e até milênios, no ano 70, tudo isso se modifica, tudo isso se interrompe e tudo isso se transforma. Um outro elemento muito importante do ano 70, as condições de vida dos judeus se deterioram muito por conta dessa rebelião. Os romanos se vingam contra a população judaica por causa dessa rebelião, e então aqui é marcado o grande exílio dos judeus. Os judeus começam a deixar a Terra Santa em massa, se espalham pelo mundo e só vão conseguir voltar para cá no século XX. Outro ponto muito importante do ano 70 é que é o seguinte: até o ano 70, a sede da igreja nascente, a igreja que é chamada a igreja primitiva, a primeira igreja que estava nascendo ali com Jesus, com os apóstolos, até o ano 70, a sede da igreja é Jerusalém. Com a destruição de Jerusalém, a igreja sai daqui e começa a se dirigir ao ocidente e lentamente se dirige a Roma. Então esse é mais um ponto importante do ano 70. O ano 70 também é importante pelo seguinte: pelo caos que se instaurou em Jerusalém, pela destruição da cidade, começa uma preocupação de preservar os livros bíblicos que estavam espalhados, ainda não existia uma Bíblia formada. Então, a partir do ano 70, começa a edição final da Bíblia, sobre o impacto da destruição de Jerusalém. E, por volta do ano 70, Marcos, o primeiro dos evangelistas, senta para escrever suas memórias da vida e obra de Jesus de Nazaré. Então, por tudo isso, olha só como é importante o ano 70, o contexto dessa rebelião dos judeus contra Roma, que é essa descoberta arqueológica que a gente está trazendo aqui. E eu quero trazer dois exemplos de como o ano 70, esse grande evento que acontece em Jerusalém no ano 70, como isso está marcado na Bíblia. Passagens que você escuta, que você lê, mas que você talvez até agora não tenha ligado com os eventos do ano 70. Então eu quero trazer dois eventos importantes. Primeiro, quando você visita Jerusalém aqui, se você é cristão, e você faz a Via Dolorosa, caminha pelas 14 estações da Via Dolorosa, quando você chega na oitava estação, a oitava estação da Via Dolorosa marca o momento em que Jesus, carregando a cruz, as mulheres de Jerusalém choram por ele, choram por sua situação. E ele então vira para elas e fala o seguinte: olha, eu estou em Lucas, no capítulo 23. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E o texto, o Lucas não explica mais nada sobre isso. Agora, nós sabemos, se você não sabia, agora você sabe, que na geração seguinte à crucificação de Jesus, a geração seguinte de Jerusalém vai sofrer o cerco terrível romano contra Jerusalém e a destruição da cidade. Então são esses filhos dessas mulheres que Jesus está mencionando aqui em Lucas, no capítulo 23. E também, quando a gente abre o livro do Apocalipse, o último livro, o livro que fecha a Bíblia, ali, olha só, no Apocalipse está dizendo o seguinte, do capítulo 21, ele diz o seguinte: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, e nela não vi templo. Então, olha só, a visão de João, que ele mostra Jerusalém, e Jerusalém sem templo. Nós localizamos o Evangelho, o Apocalipse, por volta do ano 100 da era cristã. Então, o templo foi destruído no ano 70, no ano 100 já estava um fato: Jerusalém não tinha mais templo. E lógico que se esse texto fosse escrito 100 anos antes, seria um absurdo. Como assim Jerusalém sem templo?
mas na época de João ele já vê Jerusalém sem o templo. Muito bem, então esse é o vídeo de hoje, dessa semana. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se você me deixa um comentário o que você achou desse vídeo, se é um vídeo legal, se eu devo ir por esse caminho, se te acrescenta, tá bem? E eu quero te convidar, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entre na nossa comunidade. Você, no momento da inscrição, eu te mando um vídeo exclusivo que eu gravei na cidade de Davi, em Jerusalém, com os grandes eventos da época bíblica, incluindo o ano 70, que é muito importante para o leitor, para a leitora modernos, terem essas datas frescas na mente quando a gente fala e quando a gente lê a Bíblia. Tá bem? E eu vou ficando por aqui, te desejando tudo de bom e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!